Pronto. Então, como eu estava falando anteriormente, na semana passada, eu não tive o prazer de estar com vocês, porque nós estávamos na semana, né, do pedagogo, e, aliás, foi maravilhosa, assim, amei, acho que foi muito importante para que a gente aí conversasse, para que a gente tirasse dúvidas, né? E muito interessante, desde o primeiro dia, onde os professores partilharam suas experiências, até, né, a quinta-feira. Achei, assim, que foi espetacular. Acho que tenho certeza que vocês gostaram também. E aí, nós estivemos juntos na aula da semana retrasada, né? Na qual vocês trouxeram um trabalho para apresentar. E hoje, deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Não. Aí, da outra vez, a gente falou dos materiais manipuláveis, só que nós falamos dos blocos lógicos, né? Dos blocos lógicos, os mais achatadinhos, falamos da espessura, da cor. Só que ainda há na matemática algumas confusões no que se refere a determinados conceitos e denominações. Então, a gente precisa esclarecer essas dúvidas. Como assim, Adriana? Tem gente que, quando denomina o formato de uma moeda, né, dá o mesmo nome que o formato de uma bola. E são conceitos diferentes na matemática, no ensino da geometria. Então, o que eu entendo? Nesse primeiro momento, a gente teve lá atrás algumas aulas. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Tudo bem. Eu estou começando agora, eu estava fazendo uma pesquisa aqui de umas imagens e a gente está começando agora, fica tranquila. Tá bom. Bom dia. Boa noite, professora. Bom dia, olha. Boa noite, Marília. Bom dia. Fica tranquila. Ai, Jesus. Tá tudo bom, bem. beijo. E aí, eu vejo ainda essas confusões, entende? Chamando... Claro que quando a gente estudou lá atrás algumas aulas práticas, aí eu não lembro mais qual delas que foi, né? Se foi de Tangram, se foi de quando eu ensinei para vocês no papel quadriculado área, lembra? A gente já dali começou a tirar algumas dúvidas sobre esses conceitos. Lembro até que eu falei para vocês, né, que o quadrado, ele era um retângulo, aí eu acho que foi a Patrícia que falou assim, oi, professora, e a gente entrou numa discussão muito proveitosa da outra vez. Então, eu venho observando que a gente continua, e a gente, que eu digo assim, né, que boa parte dos alunos, eles ainda confundem esses conceitos. Então, por que esses conceitos ainda são confusos? Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente fala dos materiais manipuláveis, a gente não tem só os blocos lógicos, o nome já diz, né? Todo material que a gente consegue manipular. No caso do ensino da matemática, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. Porque eu vejo alguns alunos falando de sólidos geométricos e, por exemplo, eu já vi aluno desenhando um retângulo no caderno dizendo para mim que ali tem um sólido geométrico, o que não é verdade. Então, o que é sólido geométrico? A gente precisa entender. A gente precisa também ter essas definições claras e sem confusões na nossa mente, porque é o que eu sempre digo, vocês vão estar na orientação de professores que lecionam matemática, né? Então, assim, no quarto, no quinto ano, esses conceitos já começam a ficar um pouquinho mais complexos. E depois também, os professores vão trabalhando no sexto ano, então a gente precisa entender o que é básico, pelo menos, né? Bom, deixa eu colocar aqui para apresentar a perguntinha que não quer calar, tá? Vocês estão aí, né, gente? Estamos aqui, professora. Então tá. Ó, não me deixa falando sozinha, não, hein? Também
Vamos lá. Eu também tô. Tá ótimo, então. Então, vamos começar pela denominação e pela classificação, antes de qualquer coisa. Sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmides, cilindros, prismas, esferas. O conjunto de todos os sólidos geométricos, ele costuma ser dividido em 3 grandes grupos. Na verdade, é assim. Um grupo desses sólidos são chamados de poliedros. Vocês já vão entender o que é já já. O outro grupo são os não poliedros. Ou ele é poliedro ou ele não é poliedro. Só que há pesquisadores que, ao invés de classificar só como poliedro e não poliedro, classifica como poliedro, corpos redondos e outros. Então, eu achei melhor, como a gente vai tirar as dúvidas hoje, de trazer em 3 classificações: poliedros, corpos redondos e outros, tá? Ué, Adriana, mas poliedro é polígono? O que é? Vamos entender hoje. E o que eu vou pedir para vocês? O que vocês não entenderem, perguntem. O que não pode é vocês saírem daqui com dúvida, tá? Quase que a minha lanterninha vai embora, gente. Aí quase que acontece um acidente aqui. O que não pode é vocês saírem daqui com dúvida. Quem aí leciona para 5º ano, 4º e 5º ano? Fala para mim. Quem leciona para 4º e 5º ano? Eu trabalho com criança do 5º ano, mas ela não acompanha, mas diz, ela não, nem tudo que é do 5º ano, ela pode fazer. Entendi. Quer dizer, são feitas atividades adaptadas para ela. Perfeito. Tá, entendi. Mais alguém trabalha com 4º ou 5º ano aí? Tá. Na mediação, sim. Na mediação, sim. Beleza, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos organizar as nossas ideias. Ó, poliedros, corpos redondos e outros. A gente está falando hoje de quê? Sólidos geométricos, tá? Que se diferem dos blocos lógicos. Os blocos lógicos têm aquelas espessuras, são mais achatadinhos, tá? E vocês vão perceber agora a diferença. Então, vamos ver a denominação primeiro. O que a gente entende por poliedros? Vamos começar pelo primeiro grupo dos sólidos, ok? São sólidos limitados por faces que, por sua vez, são polígonos. Assim, qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um poliedro. As linhas formadas pelo encontro entre 2 faces de um poliedro é a chamada de aresta. E qualquer ponto de encontro é o vértice. O grupo dos poliedros é dividido em prismas, pirâmides e outros. Veja o exemplo de prisma e de pirâmide. Só que antes, já que eu tinha que ter invertido aqui. Vamos lá. O que nós temos aqui? Presta bastante atenção, gente. Nós temos aqui pirâmides, tá vendo? Na coluna do meio. E prismas. São diferentes, tá? Por quê? Toda pirâmide, ela vai ter as laterais formadas por qual polígono, gente? Fala para mim. Olha a minha pergunta. Toda pirâmide, ela vai ter as laterais formadas por qual polígono? Triângulo. Triângulo, isso. O triângulo é um polígono. O retângulo, tá? São aquelas figuras que a gente consegue desenhar no caderno.
São polígonos, são planos, tá? É só face e pronto, só aquele lado e pronto. Então, aqui, as pirâmides, elas são formadas por uma base e as laterais, elas são triangulares. Toda pirâmide tem lateral triangular. Só que existe a pirâmide de base. O que é base? É o suporte da pirâmide, né? Só lembrar lá das pirâmides do Egito. Existe a pirâmide de base triangular. O que é uma pirâmide de base triangular? É que a base que sustenta essa pirâmide é um triângulo também. Mas existe também a pirâmide de base o quê? Quadrangular. O que quer dizer isso? Quer dizer que a base que sustenta essa pirâmide é um quadrado. Existe a pirâmide de base pentagonal. O que é uma pirâmide de base pentagonal? Se vocês olharem aqui onde eu estou apontando, ó, é porque a base que sustenta a pirâmide, ela tem 5 lados, ó. 2, 3, 4, 5. Então, não é um pentágono? A gente já estudou polígonos lá atrás. Se a base dessa pirâmide é um pentágono, ela é uma pirâmide de base o quê? Pentagonal. Então, se tem 3 na base triangular, 4 na base da pirâmide quadrangular, 5 pentagonal, 6 lados na base é o quê? Hexagonal. Então, presta bastante atenção. Essas são as pirâmides as quais nós trabalhamos no ensino da matemática. Claro, no ensino médio é que é feito todo um estudo em cima desses conceitos mais aprofundados. Aí, ao invés de calcular a área, por exemplo, só do quadrado ou só do retângulo, o aluno aprende a calcular volume e área de todos os lados, enfim. O estudo ele é bem mais complexo. Mas, professora, você estava falando de poliedro. Então, toda pirâmide é um poliedro? Sim. Por quê? Porque todos os lados da pirâmide são polígonos. Olha só. A primeira, quais são os polígonos que formam ela? Triângulos. A segunda, quais são os polígonos que formam, gente, essa segunda pirâmide aqui? Quadrado. Quadrado na base e nas laterais. Ah, pirâmide e embaixo quadrado, não é isso? Quadrado é a base. E as laterais da pirâmide são quais polígonos? Triângulo. Triângulos, triângulos, isso aí. Então, ó. Até que Érica apareceu. Ela gosta de matemática. Aqui, ó. Tá tudo bem, Érica? Tudo, professora. Que ótimo. Tô sentindo só falta, tá? Sumida. Pode deixar, Marco. Vou voltar. Aqui, gente, ó. A pirâmide na terceira linha é uma pirâmide formada por triângulos e pentágono, que são polígonos, tá? A pirâmide de baixo é formada por triângulos e hexágono, que também são polígonos. Tá vendo aqui onde na primeira coluna que está escrito base? Triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. Todos esses da primeira coluna, eles não são poliedros, eles são o quê? Polígonos. Porque eles não são tridimensionais. Vocês conseguem ver por trás da figura? Como a gente vê nessas daqui? Não. Não consegue ver em mais de uma dimensão. Então, eles são polígonos. Só vê o plano deles, mais nada. Para eu ter as pirâmides e os prismas, eu preciso ter vários o quê? Não entendi a pergunta, Adri. Para que eu consiga montar as pirâmides e os prismas, eu tenho que ter várias faces, não tenho? Sim. Essas faces aqui, ó, são todas o quê? Polígonos. Ó, Sim. triângulo, quadrado, pentágono, tá vendo? Retângulo, tudo isso é o quê? A parte de Polígono. cima
São todas iguais, a sua base que multiplica, não é isso? Sim, sim, mas o que eu estou dizendo é que eu só consigo montar essas pirâmides ou os prismas se eu tiver várias faces, não é isso? Se eu tiver várias faces para montar esse sólido. Sim, Se eu não esse tiver, como é que você vai formato. montar? Oi? Para montar esse formato. Isso aí. E essas faces que formam o sólido têm um nome. Que nome é esse? Cada face dessa é denominada de polígono, que é o que a gente estudou lá atrás. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Bom, então, Adriana, vamos lá. Pirâmides são poliedros. Beleza. Por quê? Porque são formados por polígonos. E os prismas, Adriana? A gente percebe, né, que nos prismas, as laterais deles não são triângulos. As laterais dos prismas não são triângulos. São o quê, gente? Ai, como é que eu- Retângulo. Retângulos, são quadriláteros, não é verdade? Ó, as pirâmides têm as laterais triangulares. Os prismas, ao redor deles, não são triangulares, são o quê? Quadrangulares. Estou falando na lateral por enquanto, ainda não estou na base, tá bom? Então, qual é a principal diferença entre pirâmide e prisma? As pirâmides têm as laterais formadas por triângulos. Os prismas têm as laterais formadas por quadriláteros, que são os retângulos aqui. Vocês estão vendo? Então, não cabe mais daqui para frente não saber o que é uma pirâmide, não saber o que é um prisma. Pelo menos o conceito, a definição, a gente tem que entender. Então, essa diferença maior é o fato da pirâmide ser lateral com triângulo, ter laterais formadas por triângulos, e o prisma ter laterais formados por quadriláteros. Agora, o prisma, assim como a pirâmide, também pode ter a base o quê? Fala aí, gente. Triangular. Base triangular. Se for um quadrado, base quadrangular. Se for um pentágono na base. Mas, Adriana, onde você está vendo um pentágono na base? Aqui, gente, ó, é uma figura de 5 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se for pentágono, base pentagonal. E pode ser hexágono, né? Base hexagonal. Então, a principal diferença entre pirâmides e prismas são as laterais da pirâmide, que são formadas por triângulos, e o prisma são formados por quadriláteros, retângulos. E, apesar deles terem essa principal diferença, eles têm semelhanças. Por quê? Eles podem ter bases semelhantes, né? Você pode ter uma pirâmide com base triângulo e o prisma também. Você pode ter uma pirâmide com base de quadrado e o prisma também. Gente, a diferença entre pirâmide e prisma, tá clara? Sim. Quem quer perguntar? Então, toda pirâmide, todo prisma, deixa eu voltar no slide. Toda pirâmide, todo prisma, eles são conceituados como o quê? Voltei no slide, viu? Poliedros. 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 Esse nome não pode ser mais estranho para vocês. Porque quando eu penso em polígono, eu penso em ir no meu quadro da sala de aula e desenhar um triângulo, em desenhar um quadrado, em desenhar um retângulo. Quando eu penso em poliedro, eu penso na caixa da minha pasta de dente, que é formada por polígonos, mas não é um polígono, é um poliedro.
É diferente, tá vendo? Quando eu penso, por exemplo, quando eu olho para minha parede, como eu estou fazendo agora, e vejo um quadro na minha parede, eu me lembro de quê? De polígono ou poliedro? Polígono. Porque a lembrança é de uma lembrança do que é plano. Agora, se eu olho, por exemplo, para minha maleta ali, onde eu guardo canetas e tudo mais, que ela tem o formato de uma caixa de sapato. Eu não vou lembrar de polígono, eu vou lembrar de quê? Poliedro. Porque é tridimensional. Então, tanto as pirâmides quanto os prismas são tipos de quê? Fala, gente, sem medo. Poliedros. O ruim é falar o nome. Isso, mas tem que treinar. Vamos lá, não pode ser mais difícil. Tanto as pirâmides quanto os prismas são poliedros. Ah, tá, Adriana, tá. E tem mais poliedros sem ser pirâmide e prisma? Tem. Tem sim, que são os poliedros regulares. Dá uma olhadinha aqui. Vocês já devem ter escutado em alguma vez na vida os famosos sólidos de Platão. Já devem ter escutado por aí. Bom, mas Adriana, não é só a pirâmide e o prisma que são poliedros, não? Esses aqui também são? São sim. A diferença é que esses que vocês estão vendo agora, as faces são o quê, gente, deles? Fala para mim. As faces são o quê? Lá no prisma e na pirâmide, a base podia ser diferente, né? Mas se a lateral era triângulo, era pirâmide. Se a lateral era retângulo, era prisma. Só que eles tinham as bases diferentes. Todas as faces eram iguais? Alguém ativa o microfone e fala comigo, pelo amor de Deus. Não, as bases não eram iguais. Não eram iguais. Esses aqui, eles são poliedros cujas faces são todas iguais. Todas. Vejam vocês. Tetraedro regular. O que é um tetraedro regular? Tetra lembra o que para vocês? Alguém arrisca? 4. 4. É porque esse poliedro tem quantas faces? 4. Por isso que ele é tetra de 4 e edro de poliedro. Tetraedro, 4 faces iguais. Se elas são todas iguais do mesmo tamanho, eu chamo de tetraedro regular. Adriana, aquela pedra que coloca na rua, paralelepípedo? Isso. Isso aí. É dessa forma. Sim. Também. É um poliedro. É um poliedro. A gente também tem o hexaedro. Hexa, lembra o que para vocês? Hexa. 5. Hexa. 5. 5 é penta. É 6, professora. Hexa é 6. Quando é o polígono é chamado de hexágono com som de Z. 6. Mas o poliedro é chamado de hexaedro. O hexaedro é uma figura, um sólido geométrico, formado por 6 faces iguais. Então, no caso desse daqui, as faces são faces são faces quadrangulares. Todos são quadrados. Que aí me lembra um cubo, me lembra um dado, né? Mas também tem, como a Márcia falou, um paralelepípedo da rua, uma caixa de sapato, que são faces retangulares. No caso do cubo, são quadrangulares. Mas se elas são todas iguais,
Hexaedro regular. A palavra regular é que tem ali uma uniformidade. Todas as faces daquele sólido são iguais. Logo depois a gente tem outro, octaedro regular. O que é um octaedro regular? O que é um Tem oito octaedro lados. regular? Ainda tem 8 lados, né? Octa, 8. 8 faces iguais. 8 faces regulares, todas são iguais. E essas faces são que polígono no octaedro? Penta. No octaedro. Não é o formato, não? Gente, Ah, é a bola. aqui, ó. Octágono. Espera. Meus amores, presta atenção. Ele é poliedro. O nome, presta atenção. O nome é octaedro porque ele tem 8 faces, ó. 1, 2, 3, 4, atrás 5, 6, 7, 8. Tem 8 faces. Qual é o nome dessas faces? Ego. Faces são triângulos. Obrigada, Lucia. Eu tava quase passando mal. Gente, Tá cada face complicando. Gente, cada face do octaedro é o quê? Então, isso tudo é o triângulo. Isso! Tudo é triângulo, gente. Eu só tenho essa figura porque eu tenho vários triângulos compostos e aí formam um octaedro. Eu só tenho essa figura porque eu tenho vários quadrados. Agora vamos na outra. Dodecaedro. Esse Deve ser dode. 12. 12. Esse poliedro tem 12 faces pentagonais. Olha aqui, ó. Cada face tem quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, que polígono é esse? É o pentágono. Então, o dodecaedro é formado por vários o quê? Pentágonos. Vários pentágonos. Isso, fala sem medo. Vários pentágonos. Muito bem. Então, tetraedro tem 4 faces, que são triângulos. Hexaedro tem 6 faces, que são quadrados. Octaedro tem 8 faces, só que cada uma delas é triângulo. Dodecaedro tem 12 faces. O nome já dá uma cola, né? Do é o 12. 12 faces pentagonais. Então, são pentágonos. E essa última aqui, que é o icosaedro. O icosaedro tem 21 faces triangulares, gente, tá? Ele, assim, é o poliedro. Por mais que eu apresente para vocês a planificação dele, ele dá trabalho até quando você já tem tudo pontilhado para montar. Mas é bacana, é bacana. Depois eu vou disponibilizar o material para vocês. Eu ia responder certinho quantas faces tinha esse daí. Ia? Eu também, Luci, já estava esperando ela perguntar. Não Ai, é, que legal, menina? que legal. Professora, Oi. desculpa estar te interrompendo. É a Luísa que está falando. Oi, Eu Lu. vou ter que sair da sala porque eu bem vou ter que fazer uma ligação para minha médica. E aí depois eu te explico direitinho pelo WhatsApp, pode ser? Pode, se cuida, tá bom? Tá bom, beijo. Beijo, querida. Então, gente, olha só. Recapitulando. Poliedros são todos esses regulares. Por que eles são regulares, gente? Por que eles são regulares? Alguém me salva aí, pelo amor de Deus. Todos os lados são iguais. Porque todas as faces são iguais. Muito bem, muito bem. Então, o poliedro pode ser tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E também pode ser o quê? Pirâmides e Prisma. prismas. Pronto. Deixa eu te interromper um pouquinho. Oi? As pirâmides, você falou São a diferença da pirâmides. pirâmide para o prisma. Pirâmide é porque é formada de triângulos. Nas isso? laterais.
E o prisma porque é formado por... Não é quadrado, não. Como é que é o nome? Quadrilátero. Isso. Tá. Lembrando que, mesmo as laterais serem diferentes, mesmo que elas sejam diferentes, as bases, né, podem ser, tanto a pirâmide como o prisma pode ter base triangular, tanto a pirâmide como o prisma pode ter base pentagonal, tá, Luci? Tá bom. Beleza, falamos dos poliedros. Eu só monto uma caixa de sapato se eu tiver vários polígonos retangulares. Concordam comigo? Eu só consigo ter um dado na minha mão se eu tiver vários polígonos que são o quê? Quadrados. Tá vendo? Para montar o poliedro, eu preciso de polígono. Para eu ter a figura tridimensional, eu preciso ter várias faces que são consideradas polígonos, que são aqui, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Eu só tenho a tridimensional se eu tiver aquela que é uni, né, que é a plana. Então, repete aí para mim, por favor. Quais são os tipos de poliedros que eu acabei de falar agora? O triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, é isso? Poliedro. Pirâmide e prisma. Pirâmides, prismas e os regulares que a gente viu. Regulares, é. Isso. Ah, tá. Esses são diversas faces, né? Isso, é tridimensional, isso, Poli. Esses que você falou, Poli, não são os poliedros, mas a gente precisa deles para ter o poliedro. Eles são os polígonos, que é o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o Ah, hexágono. tá. Só confundi. Verdade, sim. Você tinha Tá? falado agora. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Poliedros são as pirâmides, prismas e os regulares. E os sólidos regulares, isso. Deixa eu encaixar aqui mais um slide para eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não está em PDF, devo conseguir. Espera aí. E os regulares são os que têm as faces iguais. Isso mesmo. Só um minutinho, tá, gente? Gente, o que acontece? É como esse aqui que a gente está vendo. Olha só, Poli. Oi. O quadrilátero aqui, que é um quadrado,
ele é um polígono, porque a gente só vê o plano, a parte plana, à frente, tá vendo? Mas para que só vê um lado dele. Isso. Mas para que eu monte esse poliedro aqui, que é um hexaedro regular, eu tenho que ter vários o quê? Quadrados. Isso. Tá vendo como que o poliedro depende do polígono? Para eu montar um poliedro, eu vou ter vários o quê? Polígonos. Claro que eu estou dando um exemplo do quadrado e do cubo, mas tem outros exemplos. É só para entender essa diferença. Poliedro é tridimensional. O polígono não. O polígono você só vê a parte plana dele. Ajudou, Polly? Sim, eu botei aqui, que o polígono a gente só vê como se fosse uma face só. É isso. Tá. Isso aí. E aí a gente também tem os elementos, né, gente? Que elementos são esses? Os elementos do poliedro. Bom, as linhas, que são as arestas. Cada linha dessa daqui tem um nome. Que nome é esse? Aresta. Tem até um ditado popular. Precisamos aparar essas arestas. Então, cada encontro das arestas, por exemplo, aqui, ó. Essa aresta encontra com essa, onde eu estou apontando com a setinha. Cada ponta dessa é chamada de quê? Vértice. Então, o poliedro, ele tem vértice, arestas, e ele também tem o quê? Face. Esses são os elementos de um poliedro. Vértice, face e aresta. Eu acho que isso não é tão difícil, gente? Acho que não. Não, professora. Quem quer perguntar? Pode perguntar, gente. Professora, pede para alguém desligar o vídeo. Não, já tirei já, meu amor. Estou só querendo que vocês me perguntem para que a gente possa avançar. Vamos lá. Então, quais são os elementos de um poliedro? Aresta, Vértice e face. Quais são os tipos de poliedro? Sem olhar, porque agora não está aparecendo. Pirâmide, prisma e irregular. sólidos regulares. As pirâmides, qual é a diferença entre pirâmides e prismas? As pirâmides as faces são formadas por triângulo. As laterais. Aí já não é face, é lateral. É porque face na pirâmide é tudo, até a base é uma face. Então, quando você vai diferenciar, é melhor você falar... Então, você não fala só face, você fala assim, faces laterais, entendeu, Lucy? Entendi. Ele já está complicando. Hein? Não estou não, é a pura verdade, porque na pirâmide, preste atenção, se você falar assim, olha só, quando você fala de face na pirâmide, você está falando de tudo, tudo é face, até a base é face. Eu entendi, o negócio é a gente lembrar. Eu sei, porque aí é muito conceito, né, no momento só. Mas quando você falar assim para mim, a principal diferença entre a pirâmide e o prisma é que as faces laterais do prisma são quadrangulares e da pirâmide são triangulares. Tá. Então tá, isso porque a gente está estudando. Então, no caso, um é formado por triângulos e outro por quadrado. Não necessariamente quadrado, pode ser retângulo, é formado por quadrilátero. Quadriláteros. Vou repetir. Qual é a principal diferença entre prismas e pirâmides? Caso alguém esteja anotando aí. As pirâmides.
qual é a principal diferença entre prismas e pirâmides? Eu sei que tem gente anotando. As pirâmides, as faces laterais são formadas por triângulo. Ótimo, para um pouquinho. Tem o pessoal que está copiando. As pirâmides têm as faces laterais formadas por triângulos. E os prismas? Tem as faces também laterais formadas por quadriláteros. Formadas por quadriláteros, é isso aí. Pronto, já respondeu. Essa é a principal diferença entre pirâmides e prismas. Sendo que tanto a pirâmide quanto o prisma, ambos são tipos de poliedros. Poliedros, isso, gente. Fala sem medo, a gente só melhora na fala desses nomes complicados quando a gente fala mesmo, entendeu? Se a gente ficar ali preocupado, não sai nada. Então é poliedro, porque quando a gente pensa assim, polígono, vários ângulos, poliedro, várias faces. Vocês já sabem que o significado de poli está associado a muitos, né? Então, isso aí já ajuda no entendimento. Posso seguir? Ai, tá meio confuso, mas a gente chega lá. Pode perguntar, Márcia. Aproveita que eu ainda estou no poliedro. Não é porque não se mais a confusão deu. Você quer saber? Me deu uma confusão geral agora. Ai, é muita coisa na minha cabeça. E Adriana? Estou ouvindo, amor. Eu cheguei atrasadinha. Oi, Andréia. Tudo bom? Estava sentindo sua falta aí. Eu estava resolvendo trocentos milhões de coisas, mas eu consegui, entrei na hora certa. Oba! Porque o esclarecedor é muito, muito. Eu entrei, pode olhar aí, minutos. Porque eu sou professora do 5º ano. A gente sabe como que é, mas como passar para uma criança é complicado. Porque como que você vai explicar de aresta, de vértice, face, e eles confundem muito. Viu, gente? E agora, na minha cabeça, agora, eu juro para você, eu entendi por que eles achavam difícil, porque eu também ficava, né? Primeiro que eu achava desnecessário ensinar isso para eles, mas naquele momento, mas tudo bem. Então, para mim, eu assim, poxa, foi esclarecedor mesmo. Olha que eu entrei, pode olhar, ainda há pouco. Então, foi muito esclarecedor. Antes de você entrar, eu estava conversando com a turma, eu perguntei, quem trabalha com 5º ano? Aí poucos falaram, né? Eu até pensei, André não deve estar aí ainda. Eu lembro que você falou. E eu estava falando para eles, né, antes da sua chegada, que o que acaba acontecendo? Há uma confusão nas denominações. Verdade. Aí eu dei um exemplo muito simples. Eu falei assim, gente, tem gente que olha círculo, uma moeda. Tem gente que olha uma moeda e olha uma bola de futebol e diz que os dois são círculos. Então, assim, a gente, enquanto futuros pedagogos, vocês também, né? Não cabe mais, é completamente diferente. Então eu tenho que entender como se calcula área, volume. Não é isso que eu estou falando. Mas vocês, na condição de pedagogos, precisam, pelo menos, dominar essas diferenças básicas, gente. Para que vocês possam... as formas, né? Isso, para que vocês possam conversar com os professores de 5º ano, de 4º ano. Como é que vocês vão olhar ali? Acreditem, não é por mal, mas tem muitos professores de 5º e 4º ano que erram, que quando montam uma atividade, que quando montam um exercício, colocam denominações erradas. E não é porque eles querem prejudicar, é porque faltou lá na base um esclarecimento, uma aula assim, que pudesse mostrar essas diferenças para eles, entendeu? Então, assim, André, aproveitando que você estava comentando aí, a gente hoje, da outra vez, a gente falou dos materiais manipuláveis
que eram os blocos lógicos. Hoje, a gente está tratando dos sólidos geométricos. E o primeiro ponto da aula foi explicar que o poliedro é um tipo de sólido geométrico. Só que o poliedro aparece com 3 tipos. Ele pode ser, como a gente viu aqui, regulares, ele pode ser poliedro regular, quando todas as faces são iguais. Ele pode ser pirâmides e ele pode ser prisma. Então, o poliedro pode ser regular, com todas as faces iguais, pirâmides ou prismas. E aí, quando você falou, eu estava explicando a diferença entre pirâmide e prisma, que eu acho que você já ouviu, né? Que bom que esclareceu, que bom que ajudou. Fico até tranquila, porque se está fazendo sentido para você também, que está em sala de aula, né? Já me deixa tranquila, sabe? Esclareceu, sim. E outra coisa, Adriana, que eu quero falar para minhas colegas. Exatamente o que você falou. Muitas das vezes a gente não conhece o conteúdo e as meninas têm que entender o seguinte: às vezes a gente chega numa escola que ela está sem orientador pedagógico, que você simplesmente, eles chegam, a direção chega e fala: olha, é a turma aquela ali que é a sua turma. E você tem que dançar o samba do crioulo doido, entendeu? Para você fazer toda a sua parte pedagógica com muita atenção. E nós somos humanos passivos de erro, mas nós não podemos errar, porque a cobrança é tremenda. Mas também as meninas têm que compreender que muitas das vezes a gente, Hoje é outra situação, a gente está em outra situação. Mas na época que eu entrei, há 16 anos atrás, simplesmente falaram assim: essa é a sua turma. E eu falei: e agora? Aí foram chegando os conteúdos, e eu aprendi, Adriana, na garra. Eu perdi noites de sono, porque eu tinha vergonha de ensinar o que eu não sabia. Mas muitos não têm o jeito que eu tenho. Muitos vão lá, pincela, passa por cima. Eu tenho livros e livros e livros aqui que eu não me desfaço, porque eles salvaram a minha vida. Eu gosto da sua fala, Andréia, porque trabalhar uma matéria de metodologia do ensino da matemática 2, sem fazer sentido para o que vocês vivenciam, não adianta, entendeu? Vocês vejam que eu estou sempre mexendo. Tem aula que constrói, tem aula que é leitura, tem aula que é entendimento, porque a gente precisa entender. Hoje, realmente, eu sentei na frente aqui do computador com esse propósito. Eu não quero mais que vocês confundam esses conceitos. Não é que vocês vão sair daqui com todos eles decorados, mas a partir do momento que você se dispõe a entender que pirâmide é uma coisa, que prisma é outro, mas que ambos são sólidos, conceituados como poliedros, já é um caminho. Imagina, a professora do 5º ano chega e diz assim: mas essas crianças não aprendem poliedro, não aprendem, você não sabe nem do que ela está falando. A gente precisa entender o básico, pelo menos, né? Então, assim, eu de fato quero que vocês internalizem isso, sabe? Quero mesmo. Oi, alguém chamou? Já tomou banho? Não, vai tomar. Já. Tomei não, cheguei do trabalho, nem banho tomei. Vamos lá, então. Posso seguir, gente? Pode, Adriana. Obrigada, tá? Adorei a explicação. Nada. Márcia? Oi, amor. Fala para mim, coração. Não, depois eu falo que agora deu confusão total mesmo, não tem jeito não. Depois eu vejo. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Fala para mim, Márcia, não me deixa angustiada, compartilha. Eu não vou conseguir te explicar, não adianta, é confusão da minha cabeça mesmo. Tá. Qualquer coisa, você
Pergunta, manda mensagem, se você não quer perguntar. Pode deixar que eu entro em contato. Tá jóia. Porque a minha cabeça é meio complicada às vezes, entendeu? Então, aí eu vou ler, aí eu vou entender. Entendeu? Não é só a sua, não. Todos nós temos os nossos momentos de desentendimento. Tem horas que tudo parece óbvio, tem horas que a gente não percebe, tem horas que aquilo não fica claro para a gente. Então, não fica assim, eu... Não, isso aí acontece mesmo. Bom, deixa eu seguir aqui, então. Eu coloquei isso aqui, não que isso aqui vocês tenham que ter assim, um domínio, mas é só uma diferença básica, porque eu não vou entrar em conceitos que já são... Antes de você explicar, eu estava vendo aqui esses desenhos, né? E realmente, assim, será que ela vai falar? Calma. Mas olha só, Márcia, só para te ajudar. A gente ainda está em um grupo de sólidos. Que grupo é esse? Poliedros. A gente está vendo várias coisas sobre os poliedros. Uhum. A gente ainda não entrou naqueles sólidos que são chamados de corpos redondos. A gente ainda está nos sólidos que são poliedros, beleza? Uhum. E aí, gente, existe também, né, os poliedros denominados convexos e os não convexos. Na verdade, saindo de uma linguagem científica e vindo mais para uma linguagem assim informal, os não convexos são sempre esses que têm essa concavidade, tá vendo? Professora? Oi? Eu, Patrícia. Oi, Paty. Oi, desculpa te interromper, professora. Eu vou sair da aula, tô achando a Laurinha um pouquinho febril e eu vou resolver aqui, tá? Que eu vou pedir um termômetro. Tá bom, meu amor. Melhoras para ela, tá? Obrigada, professora. Tchau. Nada, querida. Tchau. Vai ficar bem. Em nome de Jesus. Aqui, gente, ó. Os poliedros não convexos são sempre esses que têm um corte, tá vendo? Que eles têm essa concavidade, ó. Tanto que é interessante que quando eles atravessam uma semi-reta, mesmo que imaginária, essa semi-reta, ela não vai passar apenas por dentro do poliedro. Ela passa também por uma parte externa, tá vendo? Quando isso acontece, a gente diz que eles são não convexos. Não precisa decorar isso aqui, não. Só para vocês entenderem que existem esses que não são convexos, que têm essas concavidades, e existem os convexos, onde a semi-reta só passa pela parte interna, né? Bom, então a gente está estudando os poliedros, que são tipos de sólidos geométricos. Ok. Mas existem outros sólidos geométricos? Com certeza. A lata de óleo, bola de futebol, a lata de leite. A lata de leite, o chapeuzinho de aniversário. Existem, a gente falou de uma denominação de sólidos, poliedros. Claro, gente, que os poliedros tem lá, né? Prisma, pirâmide, tem vários. Mas assim, a gente estava falando de um grupo de poliedros. Agora a gente sai dos poliedros e a gente entra nos corpos redondos. Qual é a diferença? Vou falar para vocês agora. Enquanto os poliedros são sólidos geométricos formados apenas por polígonos e cujas arestas são segmentos de reta, vocês viram aqui, ó, antes, deixa eu mostrar uma coisa. Nos poliedros, ó, todas as arestas são retas, concordam comigo? Ó, só linha reta, estão vendo? Ó, tudo linha reta. Os corpos redondos são sólidos que possuem curvas em vez de alguma face e que, se colocados sobre uma superfície plana, levemente inclinada, eles vão o quê? Rolar. Então, os sólidos geométricos, eles podem ser poliedros. Alguns livros didáticos classificam como poliedros e não poliedros.
Esses não poliedros compreendem o quê? Os corpos redondos. O que são corpos redondos? São esses sólidos geométricos que eles possuem em sua forma curvas. Então, eles são sólidos que podem, de alguma maneira, rolar. Vejam, se eu pego a lata de óleo, ela rola. Se eu pego um chapeuzinho de aniversário, mesmo que girando no mesmo sentido, mas ele vai rolar também. A bola de futebol, também. Então, professora, corpos redondos não são poliedros, jamais. Corpos redondos, eles são sólidos geométricos formados por curvas, né? E claro, aí alguns deles têm as suas bases formadas por uma superfície plana. Então, assim, a esfera não. A esfera ela é toda curva. Agora, o cilindro. Ó, deixa eu tirar daqui da frente. Olha aqui, ó, o cilindro. As bases do cilindro são o quê? Alguém sabe me dizer? As bases do cilindro? Planas? São planas, ótimo. Mas são que formas geométricas? Círculos. Círculo. Isso, são círculos. Tá? Entenderam que são corpos redondos? Está clara a diferença entre poliedros e corpos redondos? Poliedros formados por retas. Todas as arestas são linhas retas. E os corpos redondos são sólidos geométricos com curvas e alguns com base plana. Isso aí, isso aí. E, olha, hoje em dia, nessas lojas de decoração, tem muitos poliedros, né, gente? Tem corpos redondos também. Já viram esses enfeites aqui que às vezes as pessoas colocam sobre a mesa ou sobre o rack da casa, sobre o móvel? Tem gente que compra e enfeita assim os ambientes. Vocês já viram isso? Já vi. Sim. Então vocês... Tem escritório que o pessoal coloca para segurar papel. Isso, perfeito. Isso mesmo, isso mesmo. Então, hoje, para quem entrou depois, a gente está estudando sólidos geométricos. Inicialmente, a gente estudou os poliedros e as suas classificações. Agora, a gente está estudando os corpos redondos, que também são sólidos geométricos. Ok? Ok. Maravilha. Aí, eu denominei como outros, tá? Tem autores que pegam esse outros aqui e diz que é não poliedro. Só para vocês entenderem. Tem livros que só denominam como poliedro e não poliedro. Tem livro que denomina como poliedro, corpo redondo, que é o certo. E além do corpo redondo, tem uns que conseguem ter a linha reta e a curva, mas não tem um nome específico no ensino da matemática, que é como esse daqui, ó. É como se você tivesse um queijo e o ratinho vai lá e creu. Aí você fica com esse formato aqui irregular. Não é nem curva nem linha reta, né? Você tem os dois. Os sólidos geométricos que não se enquadram nas duas categorias anteriores são os outros. Geralmente, são aqueles que possuem uma face curva, mas eles não rolariam se colocados sobre uma superfície plana. Vocês visualizam essa forma aqui rolando, gente? Não. Não vai rolar. Literalmente. Esse aí também não posso dizer que ele é um não convexo. Ele é convexo. Não, peraí. Entendi sua pergunta. Peraí. Lucy, ele é um não convexo, sim. Só que ele não tem uma denominação. Ele não é poliedro, entendeu? Tá, ele não é poliedro. Tá. Não é. Porque para ser poliedro, todas as arestas não têm que ser retas?
sim. Tá. Para ser corpo redondo, ele tem que rolar, não tem? Mas ele não tem uma cavidade? Tem, mas bota um... Ó, olha bem para a figura. Essa cavidade, ela é para dentro, tá vendo? Como é que isso vai rolar? Não rola? O quadrado de cima não deixa. Isso aí faz me lembrar a cadeira que os sapateiros faz para o cliente sentar. Também. Só que não rola. Eu tô morrendo de rir aqui, porque literalmente não rola. Não vai rolar, Luci. Tá bom. Ele tem uma base que fica e não rola. Exatamente. O pior é que quem entrar nessa aula para assistir no YouTube vai achar que é outro conteúdo, que a gente só está dizendo aqui que não vai rolar. Olha isso, hein? Mas é verdade, gente. Quando a gente pega essa forma, preste atenção, Andréia, o pessoal que é do 5º ano aí também pode contribuir. Quando você pega, ó, essas formas anteriores aqui, mesmo o cone, que é o formato do chapeuzinho de aniversário, se você colocar ele sobre a mesa, ele vai rolar num sentido 360. Mas ele vai rolar. Se você põe a lata de óleo, vai para frente, vai para trás, vai rolar. Se você põe a esfera, a mesma coisa. Agora, se você põe esse ser, só para brincar, esse ser estranho, que ele não pode ser o poliedro, porque ele não é só formado por linha reta, ele não é só formado pelos polígonos, ele também tem curvas, né? Mas ele não rola. Ele não rola. A superfície dele não permite. Então, a gente na matemática não denomina. Tem gente não. Tem autores de livros didáticos que chamam ele de não poliedro. Ou é poliedro ou não é. Aí pega ele e encaixa na classificação de não poliedro. Só que nome específico ele não tem, coitado. Podem perguntar. Oba! Tem gente que vai construir uma forma dessa para colocar para rolar, hein? Vai trazer para aula, eu vou esperar. Olha eu. Ah, meu pai do céu. Só se botar dentro da bola. A melhor definição dele, então, foi da Márcia, que é uma cadeirinha de sapateiro. Luci. Se ajuda um pouquinho. Mas, assim, não necessariamente tem que ser desse tamanho. Pode ser mais estreito. Esse é só um exemplo, né? De uma figura que não se encaixa na definição de poliedro nem de corpo redondo. Aqui. Rapidinho, só para que vocês me ajudem um pouquinho. Umas perguntinhas aqui, ó. O cone, poliedro ou corpo redondo? Corpo redondo. Muito bem. Isso aí, Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo, professora. Bom ouvir sua voz. Obrigada. Paralelepípedo, gente. Poliedro. Poliedro. Pirâmide. Poliedro. Poliedro. Cilindro. Corpo redondo. Corpo redondo. Corpo redondo. Esfera. Corpo redondo. Isso. E cubo? Poliedro. Poliedro. Perfeito. Lembrando de novo. Quem quiser anotar aí, anota. Principalmente quem não está em sala de aula. Espera aí. A esfera... Preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Preste atenção. Vou dar uma viajadinha. Escreve aí assim. Esfera. Do lado da esfera, escreve corpo redondo. E coloca exemplo, bola de gude. Esfera, que é um corpo redondo, e um exemplo da esfera, bola de gude.
Andréia, fica atenta aí no que eu vou falar agora, tá? Esfera, corpo redondo, bola de gude. Beleza. Aí separa e escreve agora assim. Circunferência. Mesmo que saia errado aí, mas escreve isso para ajudar. Circunferência. Do lado de circunferência, escreve brinco de argola. Também pode botar outro exemplo. Bambolê. Agora vai mais embaixo e escreve círculo. Exemplo de círculo. Moeda. Tampa de panela. Vou retomar. O que eu tô Tampa de querendo... garrafa térmica. Isso. O que eu tô querendo é que vocês entendam e parem, por favor, de chamar a esfera de círculo e círculo de esfera. Ó, vamos lá. Esfera é o que vocês estão vendo aqui no meu slide, que tem forma de quê? Bola de gude, bola de futebol. Circunferência, quando vocês veem em algum lugar esse nome, é só o contorno. E quando eu quero associar esse contorno a algum objeto do dia a dia, o exemplo que eu dou para vocês é um bambolê. Você passa a mão, atravessa. Porque a circunferência é só o contorno. Se não tiver fundo, não é circunferência. Não. Se tiver fundo, Se tiver... Desculpa. Se tiver fundo, não é circunferência. É círculo. Preste atenção, vou repetir. Circunferência é só o contorno. Um exemplo dela, bambolê e brinco de argola. Circunferência. Aliança também, né, professora? Aliança também. Anel. Isso mesmo. A roda da bicicleta. Isso. Não, peguei o relógio, mas o relógio está mais achatado. Mas assim, e quando eu falo de círculo, tem fundo. Então, eu estou falando de quê? De moeda. Estou falando de uma tampa de vasilha, uma tampa de panela. Entendeu, gente, a diferença entre esses três? Professora, tem uma dúvida. Então, o fundo de um copo é um círculo, né? É. Um círculo. Uhum. E a boca do copo é uma circunferência. É uma circunferência. Isso. É. Mas deixa eu falar uma coisa para Verdade. vocês. Que uma vez eu fiz um trabalho muito legal de teatro, muito legal. Eu não vou falar isso, então se eu vou falar assim, lá vem ela. Uma vez a gente encenou uma discussão entre o círculo e a circunferência. E nessa discussão os dois brigavam. Por quê? Porque o círculo, a circunferência olhava para o círculo e dizia assim: círculo, você só existe graças a mim. Por quê? Para você ter... Nossa, eu procuro agora aqui, eu vejo tudo. Eu também não planejei isso agora. Para você ter... achei uma pulseira aqui. Né? Para você ter uma moeda, por exemplo, aí a circunferência... Que é tipo a base, né? Estou falando que nesse teatro, né? Nesse teatro, a circunferência dizia: você só existe por causa de mim. Porque eu só tenho a moeda, porque antes de ter o fundo, eu tenho o quê? A circunferência. O contorno. Entende?
Então, se não tem fundo, ó, essa pulseira que tá na minha Tipo, mão... você mora dentro de mim, né, círculo? Isso, Daiane, a ideia é essa, a ideia é essa. Claro, gente, que quando você fala de circunferência, você está falando só de um contorno, né? E é graças a esse contorno que existe o círculo. Porque aí você preenche e você tem um círculo. É muito importante. E eu vejo ainda muitas confusões nesses conceitos. Eu não E o quero círculo aluno... debateu, não? Falou nada, ficou quieto. Ah, debateu sim. O círculo disse... Ele falou que sou mais preenchido e você é vazio. Isso mesmo, Poliana, isso aí. O círculo já tirou onda, já disse assim: tudo bem que eu precisei de você, precisei do contorno, mas eu fui além, né, meu bem? Eu sou todo preenchido. Então, assim, foi bem interessante nesse dia que a gente ria muito, porque os alunos, você sabe como é que é aluno, né? Aluno do curso de pedagogia, então, meu filho, vai embora, porque você pede uma coisa e ele já vem com um trabalho muito mais elaborado. E aí, gente, isso provocou uma discussão na sala, mas a gente ria tanto e também nunca mais os alunos esqueceram, sabe? Adriana, Oi, querida. perdão te interromper. Por exemplo, você vai dar essa matéria, vamos dizer assim, para quarto e quinto ano, ou só de quinto para cima? Não, olha só. Os sólidos, eles já começam a aparecer no segundo ano, já tem sólido. Só que, por exemplo, Poliana, no segundo ano é assim, só classificar se é corpo redondo ou não. Estou dando um exemplo aqui aleatório, que eu não lembro direito como que está lá no livro. Aí depois, quando vai chegando no terceiro, quando chega no quarto ano, ele já vai aprendendo o que é um vértice, entendeu? Vai por etapas nos anos iniciais. Aí quando chega no quinto ano, você aprende o que a gente está vendo aqui. Não talvez com tanta intensidade assim, porque a gente já discutiu várias nomenclaturas. Mas o aluno estuda tudo isso. Estuda até volume. Vai estudar volume. Eu estou dizendo assim, por exemplo, se eu chegar com uma turma de quinto ano e pedir para diferenciar, eles vão, por exemplo, eles vão falar assim, isso é um círculo. Só. Entendeu? Vão. Isso que eu estou falando, porque às vezes ele não tem... Não, mas aí às vezes ele não tenha essa base do quarto e o quinto ano, né? Nessa transição, desse entendimento. Sim, sim. E sabe por que isso acontece também, Poliana? Vou te explicar. Sabe quando é que o aluno ele começa a ter um estudo aprofundado de circunferência? No 8º ano. Aí, ó. Professora, porque eu lembro que eu sabia muito a diferença entre a esfera e o círculo, mas eu nunca parei para pensar na circunferência, não. Não lembro de ter estudado isso, não. Então, da esfera, sim, e círculo, né? Para mim, circunferência e círculo era a mesma coisa. Não é. Agora você não esquece mais. Eu aprendi isso em um trabalho que você deu. Lá atrás, né? Foi. Eu acho que foi metodologia 1 de matemática. Acho que foi. O que acontece, gente? Aí, no 8º ano, o aluno vai estudar circunferência. Sabe por quê? Porque ele estuda um número irracional, que vocês já devem ter escutado, o tal do pi. O que é o pi, né? É um número infinito. É um número... Oi? Besteira. É um número infinito, né, professora? É o pi. Que coisa chata esse pi, hein, professora? Espera aí. Esse pi é horrível. Gente, o pi são as pessoas que complicam, não tem nada de chato. Sabe o que é o pi, na verdade? É isso aqui, ó. Sim, é chato, nunca mais usei na minha vida. Andréia, rapidinho, Andréia. Olha aqui, gente. Sabe o que é o pi? Olha só. Quando você pega essa pulseira aqui e mede, eu tô falando sério, gente, e mede o contorno dela, vai ter uma medida, não vai? Vai ter uma medida. Vai ter uma medida. Mediu o contorno. Aí você anota ali. Comprimento da pulseira. Tanto, mede tanto. Aí, você não satisfeito, pega uma régua e mede aqui, ó.
o diâmetro dela. O que é o diâmetro? É quando você passa de um lado ao outro, passando pelo centro dela. Então, você tem a medida do comprimento da pulseira e do diâmetro. Se você dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar o quê? Pi. Tanto na pulseira, como no bambolê, como na tampa de panela. Qualquer formato de circunferência que você meça o comprimento e meça o diâmetro e divida um pelo outro, vai dar pi. E pi vale quanto? 3, infinitas casas decimais. Claro que no resultado não vai dar as infinitas, vai dar 3, 3,1, 3,01, 3,2, mas vai dar 3, alguma coisa. Isso é uma prova. Aí, quando eu chego lá no 8º ano, é assim que eu vou ensinar para o aluno. Porque se eu ficar assim, grava aí, criança, que pi é igual a 3,14. Os alunos ficam desesperados. Meu Deus, que número é esse? Mas não, você leva para a sala 2 objetos em formatos circulares, né? Ou só a circunferência, desde que seja redondo, e faz isso, mostra para o aluno de onde vem o pi, que é um número que é infinito, mas que ele é resultado. Se você pegar a roda de uma bicicleta, medir o contorno da roda da bicicleta, e depois pega e mede o diâmetro dela, o que é o diâmetro? Você tem que sair de um lado ao outro da roda, passando pelo meio. Vai dar quanto? 3, alguma coisa. Mas não é assim que muitas das vezes é ensinado. Só ensinam o abençoado do pi quando vai ensinar o que é número irracional. Número irracional, toda raiz que não é quadrada, E não é só isso. Existe ali o porquê, sabe? Eu mostro mesmo, levo a fita métrica para a sala, vamos medir tudo e vamos ver o que acontece. Aí, os adolescentes ficam assim, não pode dar a mesma coisa. Como é que pode, professor? Como que a divisão de um contorno de um bambolê pelo diâmetro dele vai dar o mesmo valor de um contorno da sua pulseira pelo diâmetro dela? Aí é que tá, isso é matemática, gente. Entendeu? Mas, enfim, deixa o pi guardadinho lá, porque vocês daqui a pouco vão brigar comigo. Vamos seguir aqui. Mas, Andréia, você sabia disso já? Já, não gosto não me faz falta. Menina, mas é muito mais interessante a criança, não no caso do 5º ano, porque não precisa disso no 5º, coitados. Isso para... Eu vou ser muito sincera para você. Eu lido com a matemática, algumas coisas hoje eu tenho prazer em estudar, mas eu vejo que vocês que amam, vocês têm algum problema, gente. Isso não é normal, gente. Gente, vocês viram a alegria dela porque o pi é simples assim? Vocês viram isso? Ué, Vocês viram isso, gente? Olha o prazer dela, gente, do pi ser simples assim. O pi, esses cabelos aqui que eu vou ter que comprar tinta para pintar, a culpa foi do pi, foi da equação, foi de tudo. O pior é melhor você ter assim, né? Um diálogo assim, do que você ter, como eu tive, professores que me fizeram acreditar que era derrota, sabe como? Não todos, eu tive professores excelentes também de matemática, mas eu tive alguns que eu já tremia quando eles chegavam na sala. Só de ver na porta, minhas pernas já estavam bambas. Então, assim, eu falo realmente com alegria, porque, olha, tem aluno que já tem dificuldade. Só de olhar para a cara do professor. E é por isso que eu estudo, é por isso que eu saí da matemática e fui para estudar o emocional, lá no doutorado, no mestrado. Porque eu vivenciei muito isso. Só do aluno. Como é que você quer que o aluno se aproxime da matemática se você, na sua postura de professor, você já diz para ele assim, não tira perto de mim não, hein? Hoje eu não estou bem, não. Gente, mas não tem matemática que entre... Então, assim, claro que tudo vai fazer a diferença ali. É um conteúdo de fácil entendimento? Alguns sim, outros não, né? Mas, assim, se o professor já vai bloqueando,
Mas não há matemática, não há disciplina que entre na cabeça da criança, gente. Não tem como. Então, é por isso que eu acabei estudando. Tem uma aluna que me perguntou, depois daquela apresentação, né, das temáticas, professora, mas por que a senhora de matemática caiu lá no campo das habilidades sociais? Eu falei, por causa disso. Porque não basta dominar o conteúdo. Você também tem que saber como se relacionar com o seu aluno. Porque senão, o pouco que ele poderia entender, ele não vai entender. Por quê? Os seus comportamentos não permitem. É muito lógico, sabe? E a gente ficou discutindo depois. Mas vamos lá aqui, ó. Me ajudem. Talvez eu queria que você fosse minha professora alguns anos atrás. Bem mais. Eu estava pensando nisso agora, Márcia. Menina, poxa, a gente podia fazer aí uma viagem ao túnel do tempo, né? Quando eu comecei a fazer pedagogia, então, queria muito. Quando eu comecei a fazer normal, queria muito você naquela época. Nas metodologias, então, minha filha, seria tudo de bom. Assim, vou falar uma coisa para vocês. Eu tive algumas professoras a minha professora de didática é inesquecível, eu guardo para a vida inteira, que eu tenho amor por ela, sabe isso que é Marinéia. Eu aprendi didática, foi com Marinéia. Igual vocês aprendem com Gabi, foi Marinéia que me botou no eixo da didática, lá no curso normal. Eu também. Foi também, Andréia? Ela não me deu essa metodologia, ela me deu, foi outra área. Não, Marinéia me deu didática, me deu metodologia, um monte de coisa. Agora, na metodologia de matemática, eu tive, assim, na 1 eu tive, assim, uma experiência bacana, mas na outra não tive, não. Não tive, não, mas não vamos entrar no assunto agora. Vamos seguir. Vamos lá, me ajuda aqui. Nós temos aqui as 4 pirâmides, todas elas são poliedros, né? São pirâmides. A primeira pirâmide tem quantos vértices? Vocês conseguem contar, que são as pontinhas? Ó, 1, 2, 4 vértices. 4. Agora vamos contar quantas faces ela tem? Aí, Luci, nesse caso, todos são faces. Tanto a lateral como a base. Quantas faces tem aqui? 3. 2. É porque a imagem também não está 3, assim. professora. 3. Peraí. Ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2 e a parte de trás, 3. 4, então. 3. 3 laterais e 1 na base. Então, são quantas faces? Na base. 3. 3 laterais na base, não é? 3 laterais e 1 na base. Então, são 4 faces. 4. E arestas, ó. Arestas são todas as linhas, ó. Oi, Rose. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tem uma lá atrás, né? 6. Isso, essa pontilhada também é aresta, tá? Então é mais. O pontilhado é para... 7? Não, gente, olha, vamos lá. Não, são 6, professora. 2, 3, São 4, 5, 6. 6 arestas. Então, na linha de cima, ó, se vocês quiserem colocar aí, ó, a pirâmide de base triangular tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Agora a gente vai na pirâmide de base quadrada, de base quadrangular. Na verdade, ela tem até uma linhazinha aqui que está atrapalhando. Não era para ter essa linha aqui não, tá, gente? Não conta essa linha aqui no meio do triângulo, não, ó. Só conta as arestas que partem das pontas da base, ó.
Vamos lá. Primeiro a gente vai contar os vértices. 1 em cima. Não o quadrado que está embaixo, gente. É. Então, tem 4 embaixo. 4 pontas, mais 1, 5. 5 vértices. Agora, vamos contar as faces. Quantas faces a gente tem aqui? Ó? Uma. 5. 2, 3, 4, 5. Se vocês pensarem assim, embaixo não é um quadrado? De cada lado do quadrado vai sair quantas faces? De cada um vai sair um, mas quando você junta os 4, vai sair 4 faces. Ó, 1, 2, 3, 4. Mais a base, né? Dá quanto? 5. 5 faces. E quantas arestas tem essa pirâmide? Tem 4 embaixo. 1, 2, 3, 4. E tem as laterais. 5, 6, 7, 8. 8 arestas. 8 arestas. Agora a gente vai na pirâmide de baixo. Pirâmide de base pentagonal. Penta. Então, embaixo tem uma base com 5 ladinhos, que é o pentágono. Só embaixo eu tenho quantos vértices? Quantas pontas? 5. 5. Mais a ponta de cima, que é outro vértice, 6 vértices. E quantas faces? Ué, de cada lado do pentágono sai uma face, né? Então, eu tenho 5 faces nas laterais e mais uma embaixo. São quantas? 6. 6 faces. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nas laterais. E embaixo, 5. 6, 7, 8, 9, 10 arestas. 10 arestas. Cada linha uma aresta, seja pontilhada ou não. Agora vamos pirâmide de base hexagonal. Quantos vértices? Vamos olhar embaixo. Se é hexagonal, é porque a base é um hexágono. Se a base é um hexágono, a base tem 6 vértices. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices embaixo, mais um em cima, 7 vértices. Quantas faces? São 6 faces laterais. 6, 7. Mais uma embaixo, né? 7. E quantas arestas? 14. São quantas arestas nas laterais? 7. 6. Nas laterais... 12 no total. Vamos lá, calma, respira, vamos lá. Nas laterais são quantas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Meu Deus, socorro. Vamos brincar, igual as crianças fazem? Vocês gostam de colocar cruzadinho? Olha, quando eu fiquei procurando os exercícios assim, eu falei, gente, eles adoram colocar cruzadinha. Uma vez, eu presenciei uma situação de uma professora que colocou a cruzadinha, nem ela lembrava o nome que completava a cruzadinha, gente. Foi um Deus nos acuda, mas a gente conseguiu se ajudar lá na escola, e aí ela ficou muito tranquila depois. Por favor, antes de propor a cruzadinha, verifiquem se vocês dominam e lembram todos os nomes, né? Senão a criança fica lá... Já achei o Cone. Cone.
Ai, tem que botar 4. mais... O 4. Vamos fazer 4 assim. não. Vamos em ordem, então, para a gente se ajudar. Vamos lá. Ih, O cachorro. o número 1 é essa forma aqui. O número 1 fica nessa disposição com 4 letras. Que forma é essa daqui? É o cubo. Um cubo. Por mais que seja um hexaedro, que é um poliedro, mas o nome tradicional é o quê? Cubo. Cubo, beleza. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho. Para entender os números. Aqui é o 1, Márcia, ó. Agora vamos no 2. O 2 é esse aqui, ó. Cilindro. Isso, o 2 é a lata de óleo, é o cilindro. Perfeito, encaixa certinho. O 3 está na vertical aqui, ó, com 2, 4, 6, 8 letras. Pirâmide. Pirâmide, muito bem. O 5 está aqui, ó. 4, professora. Oi? O 4. Ah, não falei o 4 ainda não, gente? Desculpa. Não. O 4 tá aqui, ó, na horizontal. Esse palavrão. Paralelepípedo. Paralelepípedo. É claro que tanto paralelepípedo como cubo são poliedros, mas eles, tradicionalmente chamando, são cubo e paralelepípedo, né? Paralelepípedo, então, é o quê? Caixa de sapato, caixa de pasta de dente, caixa de sapato, caixa de pasta de dente, o próprio paralelepípedo da rua, que é um bloco, né, retangular. E o 5? Cone. Beleza, vocês são demais. Aí eu peguei 2 questõezinhas. Nossa, eu fico me perguntando por que eles não mudam essa questão, mas quase toda a prova Brasil, tá até a resposta aqui já, né? Vem essas questões. Mas é verdade, sempre vem muito parecida, gente, sempre. Observe o bumbo que Beto gosta de tocar, né? Ele tem a forma de um cilindro. E aí, qual é o molde? Qual desses 4 aqui é o molde de um cilindro? Primeiro, já que a resposta já está aqui, que é a letra D de dado, me diz aí na letra A. A letra A é o quê, gente? É o molde de quê? Retângulo. Retângulo. É um retângulo, não é? Molde do sólido. Esqueci o nome dessa, professora. Não, porque isso aí tá o bico, não é retângulo, não. Ó, visualiza que esses bicos que a Márcia falou vão fechar. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, peraí. Enquanto vocês estão pensando, deixa eu só avisar que eu estou em aula. Um minutinho só, gente. AB, cone. Minutinho só. C é pirâmide. É uma pirâmide. A C é pirâmide. AB é um cone. Mas eu não consegui entender essa ainda, não. Só um instantinho, gente. Um minuto só. Se eu fechar assim, assim, aí ele vai virar um... Que forma é essa, meu Deus? Ô, Márcia, fechando essa A aí, vai ficar 2 ladinhos retângulo e 2 ladinhos de triângulo. Acho que é prisma. Pode ser o prisma. As partes quadradas vão fechar lá no biquinho. Mas não vai fechar. O problema é que vai ficar. Ele está. Vai ficar na forma de um triângulo. Ah, tá. Vamos lá. Mas será que vai dar? É prisma, professora? Isso, é um prisma. É um prisma. É um prisma. Lembra que tem o prisma de base triangular? Lembra disso? Uhum. Então, é um prisma.
E embaixo, na letra C, que formato é esse aqui? Pirâmide. Pirâmide. E a letra B? Cone. Cone. E a D a gente já sabe que é o próprio cilindro. Agora essa daqui. Qual é o molde da pirâmide quadrangular? Muito fácil, né, gente? Mas a criança... Letra C. Mas a criança se confunde muito, gente. É porque nós somos adultos, a gente já refrescou aqui a memória, mas as crianças confundem demais. Aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais objetos encontramos? Me fala para mim quais são, na casa de vocês ou na rua, que objetos remetem à ideia desse primeiro sólido geométrico? O que a gente encontra ou tem em casa ou já viu em algum lugar que lembra o cone? Ora, na rua, você encontra esses cones que o pessoal, quando está fazendo limpeza na pista, ou até numa escola, para estacionar, eles colocam... cone de trânsito. O pessoal de trânsito. O cone de sinalização, né, Márcia? Um chapéuzinho de aniversário. Isso, Poli, o chapéu de aniversário. Perfeito, já tá bom, já ajuda. Professora, mas o chapéu de aniversário, como ele não tem base, ele poderia ser um cone? Isso que eu fiquei na dúvida. Pode sim, pode. Pode sim. Ele A gente está falando, Daiane, do que se assemelha, entendeu? Ah, sim. Cadê o seu copo? Tá lá já? Oi? O segundo é o quê? Uma bola, uma esfera, não é isso? Isso. A esfera dá a ideia de que objetos do dia a dia? Bola de futebol, bola de Uma bola. Uma bola de futebol. O que mais? Uma bola de gude. Né? O terceiro sólido geométrico. É aquele que eu já tinha falado. Agora é massa, hein? Paralelepípedo da rua. O que mais? Uma caixa de presente. Papelão, Caixa de papelão, caixa de presente, caixa de pasta de dente. O cilindro. Lata de óleo. A lata de óleo, lata de leite. Lata de óleo. Que nem Lata de óleo, lata de leite. De Nescau. Lata de ervilha. De Nescau de milho também. lata de milho, Nescau, isso aí. E... Salsicha. O quê? Salsicha. Tá certo. A lata de salsicha. E o último? Esse a gente não encontra fácil. A não ser na serra. Aqui nós temos uma serra parecida com... Na casa dos meus pais, eles têm lá um objeto na sala, que é desses de colocar para enfeitar mesmo, né? Que é mesmo uma pirâmide. Fora isso, só as pirâmides do Egito, ou também, tem uns joguinhos agora nessas casas que antigamente eram em 99, né? E tem uns formatos aí, tem uns... Eu já vi um joguinho, não é bem um joguinho. Oi? Não sei aonde que fica, mas tem algum lugar aqui em Maricá que você olha, você vê uma pirâmide. É uma serra, não lembro onde é. Tem uma pedra também assim. Gente? Uma serra, agora eu não lembro. Não adianta. Eu já vi em algum lugar. Você olha assim, você vê como se fosse uma pirâmide. Mas Maricá é tão grande que aí agora na minha cabeça não vem onde é. Ô, Vânia, eu não posso comentar não, Vânia, porque a ética não me permite, mas eu achei demais a sua frase aí da foto.
É, né? Ai, meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Vamos lá. Deixa eu falar com vocês agora. Deu para entender assim, gente? Deu para ter essa noção inicial Lá vem, das... Oi? lá vem bomba. Caramba, tá vendo como é que vocês fazem com a professora de vocês? Logo eu, tão boazinha, tão angelical. Eu te amo. Lindo Eu na te amo. cabeça. Então, menina, então... mas deu para entender, gente? Vai ter aula prática? Vai ter aula prática? Olha, vocês são demais. Aqui, o que eu quero que vocês façam? A gente tem até o dia... A P2 ela vai ser prática, mas eu ainda não expliquei como será. Vamos com calma. Se eu não estou enganada, a P2 de vocês é dia 15, eu acho. Na minha disciplina. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, peraí. E2, de quem dá aula terça-feira, vai ser 15 de junho. Isso quer dizer que a gente tem... Hoje é dia 25, né? A gente tem aula. A gente tem aula na próxima terça, que é dia 1º. E a gente tem... no dia 8, isso. A gente tem 2 semanas de aulas ainda antes da prova. Beleza, tranquilo, conteúdo também. A única coisa que eu fiz no conteúdo foi inverter. Eu não segui a ordem final da ementa, não. Eu puxei de baixo para cima, de cima para baixo, mas está tudo no esquema. Então, o que eu quero pedir para vocês? Vocês vão... entendam bem o que eu vou dizer. Claro que a internet, ela tem tudo o que eu vou pedir agora. Então, deixa eu anotar primeiro. Mas eu vou documentar isso para ficar melhor. Porque semana que vem eu já vou explicar como eu quero a P2. Semana que vem eu vou explicar como vai ser a P2. Semana que vem. Hoje eu vou falar um pouquinho da última pesquisa prática que vocês vão fazer dentro da disciplina para compor a nota de vocês. Mas a P2 eu só vou explicar semana que vem. E o que eu vou falar agora não é nada absurdo, não, entendeu? Mas pode ser que vocês prefiram que eu entregue para vocês arrumadinho, como eu gosto de fazer, editado direitinho. O que eu quero que vocês façam? Pode ser por grupo, tá? Pode manter aí. O maior grupo tá com quantos, gente? Vocês andaram diminuindo, não andaram? Fala para mim. É o meu com 4. Não, 4 não tá tranquilo. O maior tem quantos? O outro você que diminuiu, Adriana. Fui eu que fiz essa maldade, Polly. Foi, sim. Foi. Olha a Vânia doída, olha. Olha, se Vânia pronunciou, então por que é? É verdade. Então, mas aí vocês dividiram no próprio grupo, ficou meio e meio, né? Isso. Acho que era o grupo de 8, Poliana. 9. Então, menino, o negócio ainda mais. Então, eu quero... Podem permanecer nos mesmos grupos, tá? Eu quero que vocês, no dia a dia de vocês, tá? E aí, nesse caso, eu só quero não vou complicar muito não, senão vai dar muito trabalho. Eu quero que vocês pesquisem no dia a dia de vocês. Não é para revelar não, por favor, escuta.
Tirem fotos. Aonde vocês andam, na casa de vocês, no trabalho de vocês, de imagens ou de objetos que assemelhem, que remetam à ideia de corpo redondo e poliedro. Poliedro e corpo redondo. Só que eu quero fotos de vocês. Eu não quero que a internet disponibiliza. Essa é a diferença. Mas, Adriana, a gente só encontrou um. A gente só encontrou 2 corpos redondos. Corpos redondos, muito mais fácil. Gente, francamente, abre o armário da cozinha, misericórdia. A pessoa fala demais, né? Tem que deixar o povo pensar um pouquinho. Então, eu quero que vocês preparem uns slides simples com os slides separando corpos redondos de poliedros com a definição e escrevam o que nós encontramos em nosso dia a dia e apresentem essas imagens, explicando o que é aquela imagem e qual é o poliedro ou corpo redondo. E qual é o poliedro ou corpo redondo que ela representa. Por exemplo, quando chegar no slide dos corpos redondos, que talvez um slide não dê, tem que ser 2, depende do tamanho da foto que vocês vão colocar ali. No corpo redondo, eu botei ali, professora, na frente da escola que eu trabalho, tinham 3 cones. Eu fui lá, tirei a foto do cone. Aí, se for um cone da internet, eu vou perguntar assim, e aonde você trabalha, meu bem? Porque se for em Maricá, já vou fazer logo raio-x. Brincadeira. Vai colocar ali, ó, a imagem do cone, da fotografia do cone. Escreveu, colocou dentro do corpo redondo, né? E aí eu vou perguntar, obviamente, né? No caso do cone, o nome é o mesmo. Tanto faz no conceito matemático como no dia a dia. Mas se for, por exemplo, uma lata de óleo, obviamente, vocês vão apresentar a lata de óleo e vão explicar que ela se assemelha ao cilindro, que é um tipo de corpo redondo, né? Então, então eu quero. Vamos lá. E nem existe mais, né, professora? Lata de óleo. Oi, Jéssica? Nem existe mais lata de óleo. Nem existe. Existe lata Tem que de ser outros. lata de leite mesmo. Isso. Vamos lá, então. Título do trabalho. Sólidos geométricos. Esse é o título principal. Anotem aí. Esse é o título. Sólidos geométricos. Beleza. Organização. Separar os slides em poliedros e corpos redondos. Antes dessa separação, vocês podem colocar a frase do tipo, isso é igual, né? O que encontramos em nosso dia a dia? Tirou uma foto, achou? Manda para quem está montando o slide. O que encontramos em nosso... quer tirar onda? Quer tirar uma foto do lado do objeto? Pode também. E aí o grupo vai separar corpos redondos e poliedros e vão na hora, a gente vai discutir um pouquinho, eu vou perguntar, vocês vão responder e a gente vai entrar nessa apresentação que vai ser no máximo 5 minutinhos, 6 minutinhos. Tem muita coisa, gente. É a fotografia, tá? O grupo, se o grupo desejar, ao invés de só falar na hora da aula, colocar ali o nome mesmo, ó. Lata de ervilha, embaixo, definição, cilindro, pode, porque o grupo já chega na aula com esse conceito, já está explicadinho, mesmo que a gente vá falar, entendeu? Agora, o grupo que só quiser colocar as formas e deixar para discutir aqui, também pode. O principal é vocês trazerem do dia a dia de vocês para a aula de semana que vem, que é dia 1º de junho. Se todo mundo do grupo encontrar, fotografar e determinar alguém para montar os slides, fica mais fácil. O que a pessoa vai recebendo, vai inserindo, quando chegar dia 1º já está pronto. Poxa, gente, nem é nada tão complexo assim. E é isso. Agradecer. Esse é o trabalho para 3 pontos.
né? Não, para 3 pontos não, vocês já fizeram outro. Isso aí é mais um trabalho para compor os 3 pontos. Isso. Para que dia? Já primeiro. Porque é uma pesquisa, na verdade, Márcia. Não chega nem a ser um trabalho exploratório, é mais uma pesquisa, né? E aí, semana que vem. Não. Oi. E aí, entendi. Semana Isso é fácil a gente tirar foto. Uhum. Eu só tenho que tirar foto minha ainda do objeto. Na semana que vem, eu vou explicar para vocês como vai ser a P2, tá bom? Hoje, assim, Vai ser prática? Vai ser prática. Vai ser prática. Hoje eu saio daqui mais feliz, porque hoje a turma participou bastante. Eu fiquei muito feliz. Se bem que na última aula... Eu falando besteira. Eu falando besteira. Isso aí faz parte, Márcia. Ai, meu Deus. Oi, amor. Professora, Vamos estar fazendo um mês de conhecida. Deixa eu falar uma coisa para você, Márcia. vai ser individual, professora, a prova? Ou vai ser em grupo também? Ica, só um instantinho. Ica, só um minutinho. Só um minutinho, vou te responder. Márcia, você está em minhas orações sempre. E é muito importante que você se permita esses momentos, porque eles acabam tirando um pouco por alguns instantes, desfocando você do que poderia ser só angústia, entende? Sim, com certeza. É por aí. Ô, Ica. Sim. Como vai ser individual, com certeza não vai ser. Individual não. Mas, assim, o que eu não decidi ainda é até quantos poderão estar no grupo da P2. Mas vai ser, como eu acho que esse esquema mesmo, porque... É o grupo normal mesmo. A Daiane começou. Começa, não aguento. Mas vai ser assim... Tá bom, professora. No mínimo, entre 4 obrigada. e 5, porque tem grupos... Antes que eles taquem uma pedra daí pela telinha, né, professora, eu vou ficar quieta, deixa para a semana que vem. Mas vai ser prático, isso eu já posso adiantar. Não visualizo, gente, Tá esse final de período, a disciplina de metodologia, a gente falando de figuras, de vários objetos, recursos, e montar uma prova teórica de 24 horas. É possível, claro, mas acho que tem nada a ver com a disciplina. Meus amores, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, apenas. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito feliz. Agradeço mesmo. Amei, assim, vocês estarem interagindo mais, assim, gostei muito. E a turma hoje está cheinha, amo quando a maioria está presente, sabe? A aula fica viva, a gente consegue promover aí uma discussão mais prazerosa, sabe? Então, muito obrigada, parabéns pela participação. E a gente se vê dia 1º. Tá bom. Obrigada, tá? Obrigada a vocês. Pelo trabalho, tá? Tem o professor que fala, dá dinheiro, mas não dá confiança. Dá confiança, professor de matemática, já passa trabalho. Boa noite, meus amores. Andréia, só uma pesquisa leve. Boa noite. É mês que vem, professor. Para vocês Boa noite, também, professora. gente. Boa noite.